Olá, Evas de Deus, que prazer enorme ter você aqui comigo. Se você está vendo esse vídeo, é porque você já faz parte dessa história tão linda que Deus escolheu para nós, certo? Eu quero contar um pouquinho da minha história para você. Eu me chamo Renata Souza Slivinski, sou esposa do G, filha do Aurelino e filha da Dolieta, minha mãe. Eu nasci de uma mãe linda, maravilhosa, uma mulher criativa, extremamente servidora, né? Uma mulher acolhedora, servidora, amorosa, mas que quando foi lá fazer uma laqueadura descobriu que estava gestante de 3 meses e voltou para casa bem assustada. E quando a minha mãe volta para casa, ela tem aquele momento, né, de pensamento profundo. E aí, o que eu vou fazer com mais um filho? Eu era a 10ª filha. Isso mesmo. Eu sou a 10ª filha da minha mãe, mas mesmo assim eu vim nesse contexto. E aí, a minha mãe tinha filhos distantes. A minha mãe, ela tinha filhos distantes de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Mas eu e a minha irmã, né, que é mais velha do que eu um pouquinho, a Neide, a gente tem diferença de 1 ano e 4 meses. E para minha mãe foi muito difícil, porque foi uma fase da vida dela com muitas dificuldades. Ela já apresentava alguns danos, né, na saúde, e foi ali que ela viu a maioria das limitações dela acontecer. Quando eu nasci, minha mãe teve várias dificuldades. E dessas dificuldades que ela teve, uma delas foi lidar com uma criança que com 1 mês de vida já teve sarampo. E esse sarampo, ele sequelou, né, minha garganta, amígdalas e área respiratória. E eu fui um bebê muito frágil, fui uma criança frágil por várias razões. E uma dessas é porque, infelizmente, mesmo com todas essas debilidades, eu fui uma criança que eu fui abusada sexualmente, né? E de origem familiar. Fui abusada por alguém próximo da família, que infelizmente era usuário de bebida, e que chegava ali naquele momento de vulnerabilidade de uma criança tão pequenininha, né, que estava aos cuidados, e aí praticava o abuso. E eu me lembro que para eu me defender do abuso, eu comecei a parar de dormir. E quando eu parei de dormir, e as minhas debilidades na saúde, elas começaram a piorar. Porque quando você não dorme, você não renova as células. E eu não gostava mesmo que tocasse meu corpo, ou mexesse comigo. E eu tive esse processo. Só que eu sei quando acabou os abusos, eu não sei quando iniciou. Eu me lembro quando eu tinha 6 anos, eu comecei a não querer dormir mais de todas as formas. Eu comecei a evitar dormir, porque quando eu dormia algo acontecia, eu não sabia o que era, e eu tinha incômodo, acordava assustada, então eu tinha muito medo de dormir, eu tinha muito pesadelo, eu tinha muito medo de fantasma, medo de defunto, medo de gente morta, medo de tudo que você imaginar, medo de vulto, mas eu era muito sensível. E aí um dia passei pelo processo, né, de ir para a escola. 6 anos o prezinho foi um grande sonho. O prezinho para mim foi algo maravilhoso, brincar, se divertir, ouvir música, dançar. E aí quando chegou a primeira série, infelizmente eu conheci uma professora que trouxe muita dor e sofrimento para minha vida. E foi dentro da zona, né, escolar, naquele período da minha vida de aprendizado, que eu vivi o pior bloqueio da minha vida. Eu tinha uma professora que ela era um pouco estressada, ela tinha provavelmente, né, transtornos emocionais, e ela foi conversar com a diretora. E aí quando ela volta, eu estava com um elástico na mão mostrando para minha amiga. Minha mãe era costureira, tinha ateliê, e aí eu brincando com aquele elástico, mostrando para a amiga. De repente, ela entra na sala de aula, ela pega aquele elástico, ela me amarra com aquele elástico, me coloca lá atrás da porta. E quando ela faz isso, eu fico ali paralisada. E eu me lembro daquela sensação horrorosa das crianças virem ali, ó, apontar o lápis e ficar olhando para mim. E eu chorava, chorava. E aí queria morrer. Eu pedi para Deus, por que eu existo? Minha vida é tão difícil. Assim, eu fui uma criança complicada. Eu tinha enfermidades, eu tinha transtorno para dormir,
eu tive problemas muito sérios de infecções, né? Eu tinha muita dor de barriga, porque eu era uma criança que eu era confrontada o tempo todo, conflitada também. Eu me lembro de apanhar muito, era uma criança teimosa, eu não confiava nas pessoas adultas. Eu tinha essa coisa de não acreditar, de não confiar. E aí, passando por esse período aí na área escolar, foi um momento crucial onde os meus traumas aumentaram. E eu me lembro que quando ela me amarra e coloca ali, aquela sensação de morte, paralisia mesmo. E aí ela falou assim, deu o sinal de todos irem para o recreio e ela falou, você não vai. Eu me lembro de ter chorado muito, chorei muito porque eu queria ir para o recreio e não deixava eu ir para o recreio. E fiquei ali atrás da porta, amarrada. Até que chegou aquele momento que quando ela retornou, eu já tinha feito xixi e não me deixaram ir no banheiro. E fui exposta de todas as formas. Eu me lembro que ela me levou pro banheiro para me limpar. E ela ficou com nojo, ela ficava me chamando de que eu estava nojenta, que eu estava fedida, que eu não era uma menina boa, que eu não tinha educação, que eu não queria ser ninguém na vida. E eu me lembro que naquele exato momento, assim, eu pensei, Deus, por que que eu existo? Eu quero morrer. Eu não quero viver, me mata, me tira daqui, eu não quero existir. E eu me lembro que eu queria ir embora, implorava para ir embora, implorava, falava, me deixa ir embora para casa, eu quero ir embora para casa. E ela, você não vai, você vai ficar aqui. Até de você ir embora, agora todo mundo foi embora, você vai. Quando eu voltei para a sala de aula, que eu entrei, eu me lembro daquele sentimento, assim, Deus, por quê? E aí, terminou o horário e eu fui para casa. E eu me lembro que eu fui calada. Eu fui todo o trajeto calada. E foi naquele exato momento que eu vivi um processo de paralisia de voz. Eu não conseguia falar. E aí eu tive um bloqueio muito grande. E no outro dia de manhã, quando eu acordei, eu lembro que eu cheguei em casa, não quis comer, eu não quis beber. Eu quis deitar e dormir. E quando eu deitei e dormi, eu me lembro de acordar no outro dia. E minha mãe assustada, porque ela foi me acordar para ir para a escola. E eu não conseguia nem levantar o olho. Muita inflamação de amígdala e muita febre mesmo. E minha mãe ficou em choque assim, sem saber o que fazer. E ela tentava dar remédio caseiro, dava medicamento. E eu fiquei com essa febre por vários dias. E só de pensar de voltar para a escola eu queria morrer. E essa febre foi aumentando, aumentando, até que chegou num nível que ela me levou no médico. E eles passaram uma série, né, de medicações para eu repetir essas doses, que era de Bezontacil. Eu tomei esses medicamentos por várias semanas, era uma Bezontacil por semana. Porque estava combatendo uma infecção muito forte, que já tinha tomado a garganta, e também a infecção urinária também. E eu me lembro assim que quando eu voltei novamente para a escola, eu não conseguia ficar naquele ambiente sem sentir medo. Eu tremia quando a professora se aproximava de mim, essa mesma professora que cumpriu esse abuso psicológico. Ela vinha para perto de mim e começava a tremer, mas eu tremia por dentro, meninas, que eu não conseguia nem pensar no que eu estava fazendo. E ela fazia perguntas, eu não conseguia responder. Ela ensinava, eu criei uma aversão a ela, um medo mesmo doentio. E eu me lembro assim que ela me ofendia muito. Aí ela falou assim: desisto de você. Eu vou desistir de você porque você não tem jeito. E assim eu repeti 3 anos com essa mulher sendo a minha professora. E um dia, né, ainda dentro da sala de aula, pensando, eu vou contar para minha mãe, eu preciso contar. Eu tinha medo de briga, né, de violência. E aí fui contei pra minha irmã. Minha irmã foi lá e esculachou ela, xingou ela, gritou, ofendeu. Minha irmã queria matar ela, mas a minha irmã se segurou. E infelizmente esses traumas eles vieram fazer com que eu tivesse muitas dificuldades no meu desenvolvimento pessoal, de mulher, de menina, de mulher, de adulta. E a forma como eu lidava com os desafios da vida, né? Mudaram totalmente.
E aí eu me lembro que teve um determinado momento da minha vida que eu não consegui estudar mais. Eu desisti de estudar. Eu comecei a acreditar que eu não tinha um cérebro inteligente. Comecei a acreditar que eu não era capaz, que eu não era ninguém, que eu não ia dar certo. Aquelas palavras malditas começaram a entrar na minha mente e eu criei ali uma inconsciência que me manipulava, que me conduzia ao fracasso, à dor, ao sofrimento, a me relacionar com pessoas abusivas, a aceitar amigas abusivas, a aceitar manipulações. Eu comecei a viver o processo de inadequação, de querer fazer tudo que as pessoas queriam para elas me amarem. E foi um processo muito difícil da minha vida. E aí, quando eu fiz aproximadamente 12 anos, eu entrei, numa depressão. Entrei numa depressão que eu não tinha vontade de viver.